eu tenho que ter muita responsabilidade aqui no que eu vou falar. Tem duas versões. E talvez nunca saberemos qual das versões é verdade. E talvez as duas sejam verdadeiras. Tem três versões, ninguém é né? totalmente... Qual? A de um lado, a do outro e a verdade. Só que o problema, normalmente eu concordaria com você. E o jornalista tem que saber a verdade, e não de um lado e do outro. O jornalista tem que ouvir as duas e tem que procurar qual que é a verdadeira. Só que nesse caso específico, eu não acho que tem uma terceira, que é a verdadeira, porque a verdade é relativa. Tem a verdade minha, a verdade sua. Talvez as duas partes estejam corretas, talvez as duas estejam erradas, talvez as duas versões sejam verdadeiras. E elas são diferentes. Parece que eu estou falando besteira, mas o tempo vai dizer. A primeira versão. O Corinthians está tentando segurar o Cássio de qualquer forma. O Corinthians, o Augusto Melo, fez uma proposta por uma temporada antes do Cássio virar reserva. A informação que eu tenho, tá? Essa informação é minha, não peguei de ninguém. Antes do Cássio virar reserva. Eu falei aqui no podcast Timão, quando as torcidas organizadas foram encontrar o time, você lembra, Silvinho? Antes do jogo com o Fluminense? Eu falei aqui no podcast... Não foi antes do jogo com o Fluminense, foi antes do jogo contra o Argentino Júnior, não lembro. Eu lembro que o Cássio nem era reserva ainda. E ele já tinha uma proposta de renovação de contrato. O Augusto tinha feito uma proposta. Então, o Augusto quer ficar com o Cássio, né? Mais um ano e tal. E ontem, vários colegas, a informação não é minha, tá? Aí não é minha informação, mas vários colegas, Globo Esporte, acho que o primeiro que deu foi o blog do Macedo, né? Foi o primeiro que deu, dando crédito aqui. O blog do Macedo foi o primeiro. O Raul Moura deu depois, o Meu Timão deu depois, o Globo Esporte deu depois, mas foi o blog do Macedo que deu, que o Corinthians ofereceu 2 anos ao Cássio, tá? E o Cássio não quis. Ofereceu 2 anos e o Cássio não quis. Essa é uma versão. O Corinthians está tentando ao máximo e o Cássio não quer. O Cássio pediu para sair. O Cássio não quer mais jogar no Corinthians. O Cássio acha que o tempo dele passou, que o tempo dele acabou, ele quer ir embora. Essa é uma versão. A outra versão, que eu também ouço de muita gente, o Cássio está desvalorizado. Essa primeira proposta do Corinthians para ele foi só para falar que fizeram, não foi uma proposta séria. O staff do Cássio olhou e falou: o que é isso? Isso não é algo sério. Foi uma proposta só para o Corinthians não falar que não tentou fazer nada, para o Augusto não passar para a história como o presidente que chutou o Cássio. Essa é outra versão da história. Tá? E essa proposta de 2 anos aí, eu não sei se foi mais séria, se não foi. Quando eu digo séria, eu não digo nem em termos de valores, tá? De salário. Porque o que o pessoal que eu conheço, que conhece o Cássio, que eu acho que o Silvinho até sabe quem me passou, é que não é salário que ele tá vendo. Não vai fazer diferença para a vida dele ganhar 600 ou 700 mil reais, ou 800. Não vai mudar nada a vida deles. Ah, não, eu pago 830, o outro tá dando 850. Não vai mudar nada a vida dele. Então não é salarial. A proposta para um jogador de futebol, ela tem cláusulas que protegem o jogador de futebol. O Silvinho sabe muito bem, a proposta é assim, ó. É um calhamaço. Tem bônus, tem bonificação, tem exceções à regra, tem regra da exceção, tem não sei o que por título, não sei o que por gols, não sei o que por partidas jogadas, e se quiser fazer isso, e as férias, e não sei o que, sabe? E daí foi uma proposta assim, ó, em vez de uma proposta assim, foi uma proposta assim, ó, fininha pra ele. Meio que assim, aceita ou não aceita? Quer ou não quer? Quer ficar? Fica, não quer, vai embora. Essa é a outra versão da história. Então o Cássio se sentiu... Eu estou usando a palavra desprestigiado para não usar humilhado. Que foi a palavra que eu ouvi. Eu ouvi a palavra humilhado. E ele sentiu que o Corinthians... e quando eu falo Corinthians, é essa diretoria, tá? Não quer ele.
Assim como não quis o Gil, assim como não quis o Giuliano, assim como não quis o Renato Augusto, assim como não quer mais o Paulinho, assim como não quer mais o Fagner. Ele sentiu que a diretoria está se livrando dos caras antigos e ele seria o próximo alvo. Tá? Essa é a outra versão da história. Então ele não está pedindo para sair porque ele não quer o Corinthians, porque ele quer respirar novos ares. Ele está pedindo para sair porque ele sabe que não querem ele lá. Que se ele ficar lá vai ser um inferno. Porque não é o que querem. Tem essas duas versões. E essas duas versões aconteceram com o Ronaldo Giovanelli, aconteceram com o Neto, aconteceram com o Tevez, aconteceram com o Edilson, aconteceu mais recentemente com o Lucas Veríssimo. Todo jogador que sai, a diretoria bota no jogador, o jogador bota na diretoria. A gente nunca sabe realmente qual é a verdade, porque cada um conta a sua história. O Lucas Veríssimo fala que estava o contrato lá, ninguém assinou para segurar ele, e aí ele teve que aceitar o outro contrato. O Corinthians fala que o contrato estava na mesa dele, ele que não quis aceitar, e vai ficar elas por elas, porque ninguém sabe, ninguém tem uma câmera no quarto do cara para saber, né, o que realmente aconteceu. Então, em relação ao Cássio, eu respeito as duas histórias que eu ouvi. E eu não vou embarcar com os meus dois pés na canoa de nenhuma das duas histórias. Então eu não vou ficar aqui falando Cássio traidor, o Corinthians quis ficar com você e você quis sair. E eu também não vou embarcar na canoa, humilharam o Cássio foi humilhado, o Cássio foi desrespeitado pelo Corinthians. Eu não vou embarcar em nenhuma das duas, porque acho que as duas podem ter um pingo de razão. O Corinthians pode não estar fazendo tanto esforço assim pro Cássio ficar. Se ficar, ficou. Se sair, vai facilitar para o Antônio Oliveira, porque ele vai escalar o Carlos Miguel e ninguém vai falar nada. E se o Carlos Miguel frangar, ninguém vai falar volta Cássio. Não vai ter problema, vai ter um goleiro só ali. O Donelli, não, com todo respeito ao Donelli, mas não faz sombra, né? Nem ao Cássio, nem o Carlos Miguel. Então, se sair, saiu. Se ficou, ficou. E o Cássio também... Tem dívida ainda? Não se sentiu, né, prestigiado, mas no outro lugar lá ele pode se sentir, ele gostou do projeto. O cara do Cruzeiro é bom de papo, porque é o tal de Alexandre Matos, que é muito bom de papo. Se o Alexandre Matos ligar para o Silvinho, ele convence o Silvinho a virar Silvinha, porque ele tem um belo papo, ele tem uma bela lábia. Ele é bom de chaveco. Ele vende areia no deserto. O cara vende areia no deserto. E ele chegou pro Cássio e falou: Cássio, somos uma família. O Cruzeiro vai te receber. Igual fizeram com o Neymar lá, que falaram que a Torre Eiffel teria o nome dele, lembra? E o próprio pai do Neymar falou que um dos motivos dele ter ido para lá foi por causa disso. Foi por causa da Torre Eiffel ter o nome dele. Então lá no Cruzeiro, a Praça Independência estará com o seu cabelo. Vamos pôr uma peruca na Praça Independência e uma faixa escrito Cássio. Então eu acho que as duas dívida ainda com o Cássio, corretas, Silvinho. Se o Corinthians tem dívida com o Cássio, segundo o departamento financeiro do Corinthians, não. Foi tudo pago. Mas tem com o Carlos Leite, né? Com o empresário do Cássio tem, sim. Com o empresário do Cássio tem.